Olá! A liturgia deste sexto domingo do tempo comum nos convida a continuarmos refletindo o que está escrito em Mateus capítulo 5, 6 e 7, que nós chamamos Sermão da Montanha, o Sermão da Felicidade. E o trecho do Evangelho de hoje, deste sexto domingo do tempo comum, está em Mateus capítulo 5, versículos 17 a 37. E diz o seguinte: Não pensem, diz Jesus, que eu vim abolir a lei e os profetas. Não, eu não vim abolir, mas vim dar-lhes pleno cumprimento. Eu garanto a vocês, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem sequer uma letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino do céu. Por outro lado, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino do céu. Com efeito, eu lhes garanto, se a justiça de vocês não superar a dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino do céu. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que fica com raiva do seu irmão se torna réu perante o tribunal. Quem diz ao seu irmão imbecil se torna réu perante o sinédrio. Quem chama o irmão de idiota merece o fogo do inferno. Portanto, se você for até o altar para levar a sua oferta, e aí se lembrar de que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a oferta aí diante do altar e vá primeiro fazer as pazes com ele. Depois, volte para apresentar a sua oferta. Se alguém fez alguma acusação contra você, procure logo entrar em um acordo com ele, enquanto estão a caminho do tribunal. Senão, o acusador entregará você ao juiz, o juiz o entregará ao guarda e você irá para a prisão. Eu garanto, daí você não sairá enquanto não pagar até o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que olha para uma mulher e deseja possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o olho direito leva você a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder um membro do que o seu corpo todo ser jogado no inferno. Se a mão direita leva você a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder um membro do que todo o seu corpo ir para o inferno. Também foi dito: quem se divorciar de sua mulher, lhe dê uma certidão de divórcio. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, e não, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com uma mulher divorciada comete adultério. Vocês ouviram também o que foi dito aos antigos: não jure falso, mas cumpra os seus juramentos para conseguir. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde ele apoia os pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure nem mesmo pela sua própria cabeça, porque você não pode fazer um só fio de cabelo ficar branco ou preto. Diga apenas sim quando é sim, e não quando é não. O que você disser além disso, vem do maligno. Palavra da salvação. É importante, para que nós compreendamos bem esse trecho do Evangelho que acabamos de ouvir, que nós saibamos que a salvação, a história da salvação não está apenas no Novo Testamento, mas também no Antigo. A Bíblia é composta de duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. A Bíblia, enquanto revelação divina, enquanto palavra de Deus, precisa dessas duas partes. Elas se completam, elas se complementam. Tanto que Jesus, no início, ele já é incisivo. Ele diz: eu não vim abolir a lei nem os profetas. Ou seja, eu não vim descartar o Antigo Testamento. Eu não vim deixar a Bíblia dos judeus de lado. Mas eu vim para dar pleno sentido a tudo aquilo que foi escrito, a tudo aquilo que fez parte da tradição desse povo, que é o povo judeu. E Jesus hoje nos apresenta, o Evangelho, a igreja hoje nos apresenta 4 exemplos de aplicação daquela lei.
daquela escritura judaica. Na verdade, Mateus, nesse trecho do Sermão da Montanha, ele traz seis exemplos. Mas na liturgia de hoje nós só vamos refletir 4. As outras 2 vão ficar para o próximo domingo. E quando Jesus começa falando de cada um desses preceitos, ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos. E ele fala qual é o mandamento. Eu, porém, vos digo. Aí ele traz a sua ótica, o seu ponto de vista, a sua luz sobre aquele mandamento. E um pouquinho antes de começar a colocar esses exemplos, ele diz o seguinte: se a justiça de vocês não superar a justiça dos fariseus e dos doutores da lei, vocês não entrarão no reino do céu. Ou seja, de nada adianta nós conhecermos a lei, nós decorarmos a lei, nós termos gravado na nossa mente preceitos, se nós não os colocarmos em prática. Nós formos como os doutores da lei e os fariseus. Eles conheciam, mas eles não viviam. Ou se viviam de uma maneira radical demais, fundamentalista demais. Jesus veio dar um novo sentido às Escrituras. Jesus veio dar um novo sentido à vida do seu povo. O povo não é mais escravo da lei. O povo não é mais escravo do sábado. O povo não é mais escravo de todos aqueles preceitos. Tudo aquilo foi feito para o homem. E não o homem foi feito para os preceitos, para o sábado, para a lei. E é isso que Jesus começa a esclarecer neste trecho do Sermão da Montanha. E o primeiro dos exemplos é o mandamento que diz não matar. O quinto mandamento da lei de Deus. Decálogo, não matar, não matarás. Segundo a lei de Moisés, este mandamento ele dispõe claramente sobre a proibição de se tirar a vida de alguém. Qualquer tipo de homicídio é considerado um pecado, é considerado uma falta muito grave. Mas Jesus vem dar um novo significado a este mandamento. Esse preceito de não matar não se limita apenas à morte física. Jesus diz: todo aquele que fica com raiva do seu irmão já se tornou réu. Todo aquele que insulta o seu irmão, ele até coloca ali as palavras imbecil e idiota. Todo aquele que insulta o seu irmão já se torna réu perante o tribunal. Então, pela perspectiva cristã, esse mandamento do não matar vai muito além do extinguir a vida física, eliminar a vida física. Existem muitas situações em que as pessoas continuam caminhando, respirando, vivendo, mas é como se estivessem mortas. Todo mundo já visitou um cemitério. Comecinho de novembro, semana de finados, as famílias, parentes, amigos vão visitar os seus entes queridos, os seus amigos. E lá tem muita gente para quem a vida física já deixou de existir. Lá estão apenas os restos mortais. Mas existe um outro cemitério que a gente não visita. Até porque nós raramente temos consciência de que este outro cemitério existe. É um cemitério que está aqui no nosso coração. Quantas e quantas vezes ao longo da nossa vida nós eliminamos pessoas, nós matamos pessoas, nós extinguimos pessoas da nossa vida. Aquelas pessoas para quem nós juramos nunca mais dirigir a palavra, aquelas pessoas que nós desejamos nunca mais ver na nossa frente, aquelas pessoas que nós realmente e profundamente ofendemos, e humilhamos, e insultamos, aquelas pessoas que não se enquadram mais nos meus padrões, que eu elimino para sempre, aquelas pessoas que nós julgamos e condenamos por conta do nosso preconceito. Todas essas pessoas estão sepultadas no nosso cemitério interior. Então Jesus ensina que o mandamento do não matar tem muitas outras implicações. Vai muito além da agressão física. Quem usa palavras ofensivas, quem alimenta sentimentos de vingança, quem se deixa levar pela raiva, pela ira,
Quem se deixa consumir pelo ódio, pelo rancor, já está matando alguém da sua vida. Já está eliminando alguém da sua vida. Depois de falar sobre o mandamento do não matar, Jesus vai falar sobre o problema do adultério. Está lá nos versículos 27 ao 30. Os judeus pensavam que a lei proibia somente as más ações. Somente quando a pessoa chegasse às vias de fato. Para Jesus, as exigências de cada mandamento vão muito além, são muito mais profundas. Quando se fala em adultério, não é simplesmente o ato, né, em que a mulher ou o homem deixou o seu cônjuge e se uniu e se relacionou com outra pessoa. Quando falamos em adultério, nós entramos num campo, num ambiente em que a pessoa se deixa sempre levar, na grande maioria das vezes, pelos seus instintos, pela sua natureza humana. E é justamente essa incontinência, é justamente essa concupiscência que faz com que surjam grandes problemas, grandes conflitos e grandes sofrimentos. Muitas vezes, algumas amizades, algumas conversas, né, alguns bate-papo pelas redes sociais já estão se constituindo no adultério. Mesmo que não tenha existido contato carnal. Uma intenção, um desejo de ver certa imagem, certa fotografia, aquela ânsia de ter sempre a edição mais recente da Playboy, aquele filme pornô que você insiste em assistir, tudo isso já se constitui no adultério. Porque você não está tendo relação com aquela pessoa que está naquela imagem, ou na revista, ou na tela da sua TV, mas você está desejando fazer parte daquilo ali. Você está desejando aquele corpo que está na revista. Você está desejando fazer parte daquela cena que está sendo vivida. Isso já se constitui um adultério. E por ser um campo tão delicado, né, em que estão presentes, em que fazem parte as nossas... os nossos instintos, é que Jesus insiste que o mal tem que ser cortado pela raiz. É claro que nós não vamos levar ao pé da letra o que Jesus diz aqui nesses versículos, né? Senão, as nossas igrejas, nossas comunidades estariam cheias de pessoas cegas, sem mão, sem pernas. Claro que não é para levar a sério. Quando Jesus fala, se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o. Se a tua mão direita te leva a pecar, corta. Jesus quer dizer que o mal tem que ser cortado pela raiz. Ou seja, tudo aquilo que nos leva a pecar tem que ser cortado. A nossa concupiscência, o nosso desejo carnal, se vai nos levar a cometer um pecado, que ele seja cortado. Não que nós, como seres humanos, nós não tenhamos mais desejo. Até porque nós que somos casados, nós devemos também ter desejo pelas nossas esposas, as esposas pelos seus maridos. Não que Jesus seja contra esse detalhe, mas é só um detalhe. E deve ser vivido também na santidade. Mas quando esses desejos, esse apelo carnal nos leva a pecar, nos leva a ter certos pensamentos, nos leva a tomar certas atitudes, eles devem ser cortados. O terceiro caso é o divórcio. E Jesus afirma com clareza que marido e mulher não devem se separar. No plano de Deus, o matrimônio é indissolúvel. Homem e mulher que se unem e se tornam uma só carne não devem se separar jamais. Mas isso não quer dizer que nós devemos tratar aquelas pessoas cujo casamento não deu certo com preconceito, com exclusão. Não. Nós temos que amá-los, nós temos que acolhê-los, porque fizeram parte de uma história que não deu certo. E por não ter dado certo, gerou muitos sofrimentos, provocou feridas, desgastou mentalmente, espiritualmente e às vezes até fisicamente também as pessoas envolvidas. Então nós temos que ter um carinho muito especial por essas pessoas que viveram um relacionamento, muitas vezes até receberam o sacramento do matrimônio, mas o relacionamento não deu certo. O cristão é convidado a olhar esses casos da mesma maneira como Jesus olharia.
da mesma maneira como ele ainda ora. Ter por essas pessoas carinho, principalmente compreensão. Só porque para eles não foi possível dar continuidade, completar aquilo que era o desejo de Deus, não quer dizer que nós devemos excluí-los, porque Deus não nos exclui. E o quarto caso é o do julgamento. Para Jesus, resumindo o que Jesus diz aqui, entre os discípulos, entre os cristãos, só existe uma regra: a sinceridade, a fidelidade. Sim quando é sim e não quando é não. Sabe quando você faz uma revelação a uma pessoa, quando você dá uma notícia, quando você faz uma confissão a uma pessoa e ela te pergunta: tu jura? Ela já está desconfiando. Principalmente quando ela te faz jurar por alguém muito importante, pelo filho, pela mãe, pelo pai, pela vida, aí a desconfiança é maior ainda. Como cristãos, que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Não vamos nos deixar cair na armadilha do inimigo, que nos convida sempre a desconfiarmos do outro. Então hoje nós entendemos o que significa não matar, não cometer adultério, não jurar em falso e também não praticar a divórcio. Entendemos também e aprendemos também as implicações que cada um desses comportamentos tem para a nossa vida. Estejamos atentos àquilo que Jesus espera de cada um de nós. Não nos apeguemos tão ao pé da letra aquilo que está escrito na palavra de Deus. Mas saibamos, com Jesus e com a igreja e através da igreja, entender o sentido de cada coisa. E assim, praticando retamente e fielmente os preceitos da lei de Deus, colocando-os em prática na nossa vida, seremos plenamente felizes.